Olá pessoal, já estou por aqui. Estou entrando um pouquinho mais cedo, alguns minutos antes, para a gente ir testando aí a transmissão, né? Já que ontem nós tivemos aí alguns problemas com a nossa transmissão, então nós estamos aqui um pouquinho mais cedo, para a gente já ir testando ela. Então, pode ir entrando aí, você que está sendo notificado, está recebendo a notificação, vai entrando. Para a gente já ir aí começando a nossa aula. Em nome de Jesus. Estou aqui no aguardo de vocês. Aleluia. Rosângela. Isso aí, vão entrando aí. Estou esperando por vocês, tá? E à medida que vocês forem entrando, vocês vão aí dando presente, como ontem. Ok? Rosiana. Aleluia. Rosa já está assistindo. Fica aí, gente. Não sai não. Nosso horário é às 8. Estou entrando um pouquinho antes para a gente ver se a gente consegue ir adiante sem ter maiores dificuldades. Estou vendo aqui já. Rosângela, seja bem-vinda. Rose, seja bem-vinda. Mitsui, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. E vamos lá. Vamos entrando aí, deixa o pessoal entrar. Fica comigo aí. O chazinho já está aqui, ó. Você perguntou do chá, já está aqui. Tem sim, pastor. Só trazer o carregador. Ali, ó. Põe junto com o meu aí. Cuidado para não desconectar o meu. Aqui, ó. Gente, a pastora chegou aqui acabando com tudo. Como? Isso. Agora põe aqui, ó, pertinho de mim. Libera aí. Isso aí, galera. Nós estamos nos preparando aqui. Estou preparando o celular da pastora para gravar a aula, porque eu vou mandar para algumas pessoas depois. Isso aí. Vai entrando aí, pessoal. Pega uma toalhinha para mim. A Patrícia já está. Deixa eu ver. Vai entrando aí. Amém. Pati, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem puder, manda a notificação aí para os colegas de vocês, chamando eles para a live. Por gentileza. Aleluia. Edmar, seja bem-vindo. Creio que a Kátia está aí com você também. Amém. Hoje a live do pastor Marcelo foi mais cedo. Então nós não vamos ter dificuldade aí de vocês participarem. O áudio está legal, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo em ordem aí? Tudo ok? Dá um oi para mim aí em relação ao áudio, em relação à imagem. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos conseguir, galera. Em nome de Jesus, vai dar certo. Obrigado.
lá, gente. Vai entrando aí. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Em nome de Jesus. Para que o Senhor esteja conosco nesse tempo e nos permita ter uma aula tranquila, ter uma aula abençoada. Amém? Que não aconteça nenhuma intercorrência, como aconteceu ontem, né? Que a gente possa continuar. Gente, eu estou olhando aqui, vocês estão me vendo que eu estou olhando aqui, porque eu estou vendo aqui também, tá? Através do meu notebook, é onde eu consigo visualizar aí o que vocês estão compartilhando, ou melhor, o que vocês estão comentando, então aqui no notebook é onde eu consigo visualizar, tá? Por isso que às vezes eu estou olhando aqui de lado, tá bom? Amém, glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua presença e mais essa live, mais essa transmissão, onde eu quero a Deus pedir que o Senhor esteja conosco nesse tempo, onde eu quero pedir que o Teu Espírito já se mova entre nós, que Ele possa se manifestar através desta aula e que todo embaraço, que todo impedimento, Deus, venha ser lançado por terra. Ontem nós tivemos dificuldades, não conseguimos transmitir, mas eu quero declarar no poder do nome de Jesus que nenhuma arma preparada, nenhum intento do inferno vai nos impedir nessa noite de estarmos unidos aí, conectados através dessa live, onde nós vamos aprender mais do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro para que o Teu Espírito se mova, eu oro para que os Teus anjos sejam liberados agora para nos guardar e para impedir, Senhor, toda interferência nessa transmissão, toda dificuldade nessa transmissão, seja ela, ó Deus, queda de internet ou queda no provedor do Facebook, não importa. De onde vier uma intercorrência, de onde vier uma dificuldade, de onde vier um problema, Pai, que o Senhor já entre com providência agora. Traz para a live aqueles queridos que precisam estar conosco aqui, acompanhando essa aula, em nome de Jesus. Os alunos da Escola Apostólica, move o coração deles agora onde eles estiverem, e que ninguém, ó Deus, seja roubado dessa aula, dessa transmissão, desse tempo, no poder do nome de Jesus. E eu oro porque eu creio que o Senhor nos concederá a graça de estarmos aqui transmitindo essa aula para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, abençoa os Teus filhos e que cada um seja edificado através dessa ministração para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Estou sentindo falta de muita gente na live ainda, na fé de que eles vão estar entrando aí, amém? Então eu peço vocês aí que puderem, manda notificação aí para os colegas de vocês, posta no grupo da igreja que nós já estamos online, em nome de Jesus Cristo, amém? Que ninguém seja impedido aí de estar junto nessa noite, nessa transmissão. Quem tiver com mais alguém, né? E se vocês estiverem aí acompanhando num único aparelho, mas tiver mais de um aluno, coloca lá, tá? Que esse aluno está com você. Né? A Ede colocou aqui casa presente, então creio eu que está ela, o Giva, o Aleph, a Zaine, né? A Keren, todo mundo aí acompanhando, em nome de Jesus. Então a gente vai considerando aí, amém? Ali também Rosângela, ó, Cleuzinha, Rosângela, até o Bruno está nos assistindo. Edmar e Kátia, ok, glória a Deus. Sara presente, a Ira acabou de entrar. Em nome de Jesus, não tem por que mexer na tela, né? Estou reclamando aqui com o Joshua, que ele está ali perto do celular, não tem por que pôr a mão na tela. Eu estou vendo aqui, ó, tudo que acontece. Amém. Então, glória a Deus. Querido, a nossa aula, óbvio que eu não vou ficar aqui com vocês 2 horas igual lá na igreja, né? Não vou fazer isso. Nós não vamos ter intervalo para o lanche, nem para o cafezinho,
né? Então, nós vamos estar aí ministrando essa aula em um tempo mais curto, ok? Para que a gente não fique muito tempo aqui na live, né? Então, nós vamos, de onde nós paramos, nós vamos aí continuar. A live está aberta, quem quiser pode participar com a gente, pode estar junto aí aprendendo, né? Crescendo no Senhor. Lembrando que você que é aluno, você vai ter aí a questão da presença. Então, você que é aluno e conectou aí com a gente, eu vou considerar que você está presente, ok? Você que é aluno. E nós estamos falando aí, eu já vou entrar aqui na aula, à medida que o pessoal for entrando aí, eles vão acompanhando. Cleuzinha está comendo, meu Deus do céu, o que Cleuzinha está comendo? Eu também quero. Então, deixa eu gravar aqui que eu não tinha posto para gravar. Amém. Então, o que acontece? Nós estávamos falando aí, né, a última aula que nós tivemos, nós falamos sobre a tipologia de Cristo no Antigo Testamento, ok? Foi sobre isso que nós falamos, começamos a falar, né? Falamos aí algumas coisas nesse sentido. E nós estávamos tratando da questão aí das figuras, né? Que representavam Jesus no Antigo Testamento. E eu parei falando com vocês sobre a figura de Melquisedeque, conforme ali Hebreus capítulo 7 nos fala que Melquisedeque, ele era um tipo de Cristo, ele era uma figura do Filho de Deus na velha aliança, na antiga aliança. Ele foi quem recebeu de Abraão o dízimo. Lembra disso? Nós falamos sobre essa questão do dízimo, como que funciona a questão do dízimo na nova aliança, né? Você que é aluno já ouviu toda essa questão. O dízimo que agora se estabelece num princípio muito mais espiritual do que na velha aliança. O dízimo na velha aliança tinha um caráter muito mais social do que espiritual, né? Hoje o dízimo ele tem um caráter muito mais espiritual. Então nós já falamos sobre toda essa questão. E a partir daqui nós vamos continuando aí, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta, vai colocando aqui no comentário que eu vou respondendo à medida do possível, ok? Desde que esteja dentro da aula. Então, no Velho Testamento, na Antiga Aliança, nós temos inúmeras referências sobre Jesus, ok? Então a gente pode dizer, sem dificuldade, assim como o próprio Senhor Jesus ele diz, né, que o Antigo Testamento, as Escrituras, testificam de Jesus. Então o que eu tinha dito para vocês aí nos princípios dessa aula? Eu preciso entender, eu preciso discernir quem é o personagem, quem é a figura central da Escritura. Quem é que se apresenta como personagem principal da Escritura? Todo livro, seja ele qual for, quando você vai ler esse livro, você precisa identificar o tema que aquele livro está abordando, né? E muitas pessoas têm dificuldade de entender a Escritura justamente por quê? Porque elas não entendem, não sabem, não conseguem discernir qual é o tema central da Escritura. Então elas têm dificuldade de entender. Porque a Bíblia trata de muitos assuntos, mas ela tem um tema central. E qual é o tema central? Falamos sobre isso já. O tema central da Escritura é o plano redentor do Pai através do Filho. Então esse é o tema. Se alguém perguntar qual é o tema da Escritura, você vai dizer, o tema da Escritura, esse livro está falando sobre como Deus, na figura de um Pai de amor, através de Jesus Cristo, planejou uma forma de nos resgatar, nós que estávamos perdidos em nossos pecados. Então esse é o tema principal da Escritura. Então de Gênesis a Apocalipse, o traço é esse, ok? E quem é o personagem principal dessa
história, se é que eu posso dizer assim, o personagem principal dessa história é Jesus Cristo. E nós vamos ver aí, logo nos primeiros capítulos de Gênesis, nós já vamos encontrar aí Jesus, né, como figura central dessa história. Eu já falei com vocês a respeito de Jesus sendo o Verbo. Então lá em Gênesis capítulo 1, a partir do 1 ao 3, vai dizer o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, não é isso? Resumidamente. E no versículo 3 diz, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, haja, liberou a palavra criadora, a palavra criou todas as coisas. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, João diz que no princípio, a palavra Gênesis, lá do Antigo Testamento, significa uma palavra hebraica que se traduz por princípio ou começo. Quando diz lá, no princípio, criou Deus os céus e a terra, é no Gênesis. João capítulo 1 também começa com esse termo, diz lá, no princípio era o verbo, ou seja, no Gênesis era o verbo, era a palavra. Então Jesus foi a palavra liberada. Esse disse Deus é a liberação da palavra de Jesus, da palavra de Deus, que é Jesus, se manifestando na criação. É por isso que João nos diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus estava diretamente envolvido na criação, diretamente envolvido porque ele era a palavra de Deus que havia sido liberada para criar. E qual foi a primeira coisa que Deus fez? E disse Deus, haja luz. Luz ali, querido, não se trata da luz natural. Porque a luz natural só foi feita no quarto dia. Lembra? Quando disse a palavra que Deus disse que haja luminares no céu, e o sol iluminará o dia, e a lua iluminará a noite. Lembra? Então ali está se referindo a quê? A luz natural, a luz do dia, a luz da noite. Então qual foi a luz de Gênesis 1:3? A luz é Jesus. Por quê? Porque o próprio João, no capítulo 1, no verso de número 5, ele vai dizer assim, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Isaías 9:2 vai dizer, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Então Jesus é a luz da criação. Amém? No princípio estava lá o verbo, Jesus se manifestando como a palavra, mas ao mesmo tempo Jesus se manifestando como a luz da criação. Ninguém trabalha no escuro. Então Deus precisou estabelecer a luz, dissipar as trevas que haviam sobre o mundo. A Bíblia diz que as trevas cobriam a terra. E as trevas não se trata apenas de um breu, de uma escuridão natural, mas as trevas se trata de uma ação espiritual ali, ok? E eu não vou entrar nesse mérito de quando Satanás foi lançado do céu e tudo tal, esse não é o teor da aula, mas nós entendemos ali que havia trevas sobre a terra e Jesus veio como a luz de Deus para dissipar essas trevas, para que então Deus começasse o seu processo de restauração, ou que nós chamamos de criação. Amém? Mas existe ali também no Gênesis, pastora, por favor, pega a minha Bíblia na minha bolsa. Eu esqueci de trazer. Existe ali também no Gênesis um versículo muito importante que nós precisamos atentar para ele neste momento, ok? Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí, no livro de Gênesis, no capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo.
Livro do Gênesis, capítulo 13. Quando você abre, eu vou tomar um chá. Joshua, não põe a mão na tela, por favor, para você não desligar isso aí, tá? Estou brigando com meu filho aqui, tá, gente? Ao vivo mesmo aí, transmitindo ao vivo. Então, abriu aí? Gênesis, no capítulo 3, ok? Esse texto, todo esse capítulo, eu não vou ler o capítulo inteiro, mas todo esse capítulo 3 que você abriu, está falando sobre a queda do homem, né? A serpente, ela vem e ela tem ali uma conversa com Eva, você pode acompanhar aí o texto, ela tem ali uma conversa com Eva, e em cima dessa conversa, Eva acaba comendo do fruto. E a Bíblia diz que ao comer do fruto, ela dá ao seu marido, obrigado, e ele também come do fruto. Deixa eu abrir aqui para a gente caminhar junto, ok? É que quando ela na igreja eu sempre tenho uma Bíblia perto, aqui eu esqueci de subir. Então, o que vai nos dizer o texto aqui? Ó? Vamos ver. Aqui diz que a serpente, então, conversa com Eva, e tem toda a questão que você conhece. O homem cai, o homem peca, e então eles percebem que estavam nus. O pecado entrou. O pecado chegou ali naquela situação. E o texto diz que então Deus vem ao encontro deles, e Deus começa então a estabelecer algumas maldições, vamos dizer assim, em função do pecado. Vamos ler a partir do verso 11 aí? Acompanhe a leitura a partir do 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse-lhe o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, no verso 15, já há aqui uma promessa de Deus de que o descendente da mulher, embora ferido no calcanhar, também esmagaria a cabeça da serpente. E quem é o descendente da mulher nesse texto? Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Aleluia. Versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, quem é o descendente da mulher de Gênesis 3,15? Jesus. Jesus é o descendente. Jesus é aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas o verso diz ainda: porém, inimizade entre ti e a mulher. Óbvio que aqui nós temos que entender que há duas formas de enxergar esse texto. E é justamente isso que nós vamos falar no próximo tema, Logos e Rema. Fica atento aí. Se der tempo, eu entro hoje. Então, quem é essa mulher que o texto está dizendo que o Senhor colocaria inimizade entre o diabo, entre o demônio, Satanás
na figura da serpente e a mulher. Quem é essa mulher? Existem duas maneiras de nós enxergarmos esse texto. Primeiro, essa mulher é a figura feminina, é Eva, é a mulher, enquanto figura feminina, certo? O Senhor disse, vou colocar inimizade entre você e a mulher. A segunda visão que nós temos aqui, essa mulher é uma mulher no sentido profético, no sentido espiritual. Essa mulher é a mulher de Apocalipse capítulo 12. Lembra disso? A mulher que geraria um filho, ok? Quem quiser ir lá comigo, Apocalipse capítulo 12. Vamos lá. Olha o que diz aqui. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. Ei, esse dragão é a mesma serpente. Ok? Esse dragão de Apocalipse 12 é a mesma serpente de Gênesis capítulo 3. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Então, querido, preste atenção. A mulher de Gênesis 3,15, ela também é Eva, também é a figura da mulher, mas profeticamente ela se refere a uma mulher espiritual, uma mulher profética. E que mulher é essa? Pela figura de Apocalipse 12, nós entendemos que essa mulher é a nação de Israel. A nação de Israel é a mulher de Gênesis 3,15. E o Senhor diz ao diabo, à serpente, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. Ei, durante toda a história da humanidade, o que nós vemos? A fúria do diabo contra a nação de Israel. Para destruir essa nação, desde o início foi assim. Desde o princípio, desde a escravidão no Egito, até o Holocausto, nós vemos a perseguição do inferno para matar essa mulher, para destruir essa mulher, que é a nação de Israel. Essa mulher, conforme Apocalipse, capítulo 12, verso 1, que é a mulher que tem vestida de sol e lua. Por que vestida de sol e lua? Lembra da visão de José? Quando José teve a visão, ele diz, eu vi o sol e a lua se prostrando diante de mim, e as 11 estrelas também se prostrando diante de mim. Quem é o sol e a lua? Os patriarcas de Israel. O sol se referindo à pessoa de Jacó, a lua se referindo à pessoa de Raquel. Então o sol e a lua representam os patriarcas. A mulher estava vestida do sol e da lua, ou seja, ela representava, ela veio daí, e ela tinha sobre a cabeça 12 estrelas. Lembra da visão de José? O sol e a lua se prostrando diante dele, e as 11 estrelas se prostrando diante de uma única estrela, que era ele. Então 12 estrelas, mais o sol e a lua. Então o texto aqui é muito claro, quando diz que aquela mulher estava vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher é a mulher, representa a nação de Israel. E aí vem todo um sentido figurado e profético, que diz que essa mulher estava grávida, com dores de parto, deu à luz, né? E quem é esse menino? Esse menino é Jesus. Ele veio da nação de Israel. Os católicos querem atribuir essa mulher a Maria, mas não há nenhum indício, nenhuma figura que diga que essa mulher é Maria, mas ela é a nação de Israel. Tá ok aí? Para mim deu uma travada. Então essa mulher... Gente, tá ok aí? Para mim deu uma travada aqui.
Espera aí, pessoal. Só diga para mim se está tudo ok. Tudo ok. Alguém disse que está tudo ok. Então tudo bem. Só a minha que travou aqui, mas amém. Vamos seguir. Então voltando. Então quem é essa mulher? Essa mulher é a nação de Israel. E Jesus é esse menino que nasceu dessa mulher. Porque ele veio de Israel. Ok? Ele veio da nação de Israel. E aí a Bíblia diz que o Senhor colocaria inimizade entre a serpente e a mulher. Entre o diabo e a nação de Israel. Durante toda a história. Israel, o diabo ele quis destruir essa mulher, né? De onde viria o Messias. E até hoje Israel é perseguida, até hoje Israel sofre perseguição, né? Do diabo, né? O diabo usando aí muitas situações contra essa nação, ok? E esse menino que esmagaria a cabeça da serpente é Jesus, ok? Conforme Gênesis capítulo 3, verso 15. Eu não vou entrar aqui no mérito que vem depois disso. Eu tenho algo que Deus me deu aqui nesse texto, né? Mas eu quero deixar isso para o módulo família, que é o módulo do mês que vem, ok? Quando o Senhor me deu algumas coisas aqui falando sobre a figura de Adão e a figura de Eva. Só para você ter uma ideia. Deus coloca a mulher, a figura da mulher, numa aversão, numa inimizade direta com Satanás. Mas o homem, Deus coloca o homem numa inimizade com a terra. E aí nós vamos, no módulo família, nós vamos entender por quê, tá? Não é para o homem que Deus diz, por inimizade entre ti e a serpente. Para o homem o Senhor diz, vou pôr inimizade entre você e a terra. A terra vai te produzir espinhos e carros e você vai ter que se esforçar para tirar dela alguma coisa, porque a partir de hoje ela é maldita por tua causa. Então por que Deus colocou inimizade entre o homem e a terra, e entre a mulher e os seres espirituais da maldade? E nós vamos entender isso no módulo família, não vou entrar nesse mérito agora. Amém, gente? Então aqui nós vemos a primeira promessa, Jesus aparece aqui no texto, e aí a gente vai encontrando Jesus em vários momentos, em várias situações da velha aliança. Por exemplo, quando Deus faz um pacto com Abraão, quando Deus entra em aliança com Abraão, lhe prometendo as promessas e colocando Abraão diretamente ligado à obra redentora e à vinda do Messias, nós então podemos entender que Jesus é o descendente de Abraão, pelo qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Vamos lá para Gálatas capítulo 3. Abre comigo lá. Gálatas capítulo 3. Vamos lá. Meu notebook deu uma travada. Espero que a transmissão aí esteja ok. Porque para mim deu uma travada. Mas eu entendo que é porque eu estou na mesma rede por onde está sendo transmitido, então acho que isso interfere um pouco. Mas amém, nós vamos continuar. Já está bom para vocês aí, está tudo ok, então vamos embora. Amém? Abriu aí? Gálatas capítulo 3, versículo 18? Tudo ok? Então vamos lá. Diz assim: porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. Então, quem é o descendente? Olha o que diz, versículo 16, volta no 16. No 16 vai dizer assim, ó: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente,
que é Cristo. Paulo está dizendo no versículo 16 de Gálatas 3, que o descendente de Abraão, por onde as famílias da terra seriam abençoadas, é Jesus. Quando o Senhor diz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como que isso poderia ser possível, queridos? Através de Jesus, através do descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E vamos continuar aqui. Aleluia. E vocês vão me perdoando aí, porque eu estou aprendendo ainda a mexer com essas coisas aqui, tá, gente? Então eu vou olhando aqui de vez em quando para ver se está tudo em ordem, tá? Qualquer dificuldade aí, vocês me dão um jeito de avisar. Por favor, ajuda nós aí. Até mesmo quando Abraão recebe a ordem para sacrificar o filho, para sacrificar Isaac no Moriá, lá no Gênesis capítulo 22, depois você pode ler, nós vamos ver ali que no momento em que Abraão vai sacrificar o menino, o que acontece? Deus intervém, Deus impede que aquele sacrifício aconteça, e então ele prepara um cordeiro para substituir o menino. Lembra disso? Então, na verdade, Isaac, ele não representa Jesus, ele representa a mim e a você. Nós é quem deveríamos ter sido mortos ali, mas Deus proveu o cordeiro. Lembra quando Isaac pergunta para o pai, ele diz assim: pai, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, nós temos o fogo. Onde é que está o cordeiro para o holocausto? E aí o que Abraão responde? Filho, Deus proverá o cordeiro para si. Amém? E ali nós temos também duas óticas sobre esse mesmo versículo. A ótica do Logos e a ótica do Rema. A ótica natural e a ótica profética. A ótica natural é a ótica de que realmente Abraão cria que Deus ia dar um jeito para ele não sacrificar o menino como de fato deu. Mas ali também há uma ótica espiritual, uma ótica profética. Porque quando Abraão diz Deus proverá o cordeiro para si, profeticamente, Abraão estava fazendo uma alusão a Cristo, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que foi o Cordeiro provido para que o Senhor então pudesse cumprir o seu plano redentor da humanidade. Tudo ok aí, irmão? Acompanha aí. Aleluia. Amém, gente? Glória a Deus. Posso ouvir um amém aqui? Posso ouvir um glória a Deus? Alguém tem alguma dúvida? Manda para mim aí nos comentários. Aleluia. Se você tiver alguma dúvida, você manda para mim aí nos comentários, que a gente vai respondendo. Está travando muito aqui para mim. Eu não consigo... aqui eu não consigo acompanhar. Está travando muito para mim aqui. E eu tenho a impressão que é porque eu estou na mesma rede. Mas vamos seguir. Amém? O povo deu glória a Deus aí? Deu amém, glória a Deus. Então, amém. Então vamos seguir. E aí, então, mais tarde, onde que a gente chega? A gente chega no Egito, quando Moisés é levantado para tirar o povo do Egito. Lembra da história? Eu não vou pedir você para ler porque é muito longo. Mas lá, depois das 10 pragas, depois de 9 pragas, na última praga, que é a morte dos primogênitos, Deus dá uma ordem para Moisés. E esse sim eu quero que você leia. Vamos lá, Êxodo capítulo 12. Abre comigo aí. Aleluia. Êxodo capítulo 12. Chazinho tá bom, ela aprendeu. Isso aí, às vezes volta e roda normal. Aleluia. Então aqui no capítulo 12,
vai dizer o seguinte: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro, um cabrito. Guardareis até o 4º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Ei, que hora Jesus morreu? No mesmo horário que o cordeiro deveria ter sido imolado, no crepúsculo da tarde, no final do dia. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pão asmo e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, tal e pá. E aí continua o texto, e aí o Senhor diz no verso 10: desta maneira comereis, lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então o que é que nós entendemos aqui? Que esse cordeiro representa Jesus. Ele é o cordeiro pascal. Ele é o cordeiro que morre pelo pecado da humanidade, assim como esse cordeiro morreu para poupar o povo de Israel da destruição da última praga. Ok? Vocês conseguem observar? Todas as 9 primeiras pragas, o povo foi poupado sem fazer nada. Mas na 10ª praga, o Senhor dá um comando: só vou poupar quem tiver o sangue na porta. Só vou poupar quem estiver comendo da carne com a sua família em casa. Então, o que a gente percebe é que, diferente das outras 9 pragas, o anjo da morte também passou pela terra de Israel. Nós entendemos que Israel, e sabemos disso, que Israel, a cidade onde o povo de Israel vivia, era uma cidade separada dentro do Egito. Eles não ficavam misturados com os egípcios. Não, eles tinham uma área onde eles ficavam. E todas as pragas atingiram a terra do Egito. Mas a terra, a cidade, o lugar onde estava Israel, não foi tocado por nenhuma das pragas. Mas quando chegou na 10ª, aí sim, essa praga também passou pela terra onde estava Israel. Também passou pelo lugar onde eles estavam. E ela só não tocou na casa onde havia a marca do sangue. E aí nós entendemos então aqui que Jesus é o Cordeiro Pascal. João capítulo 1, versículo 29, o profeta João Batista diz, ele vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29 diz isso. 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7... diz aqui: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então Jesus é o Cordeiro. Então você está vendo como que Jesus está presente no Velho Testamento, como ele aparece no Velho Testamento, como que o Velho Testamento vai apresentando Jesus em figura, em tipologia, e ali em cada situação você vai discernindo a pessoa de Cristo. É por isso que você precisa conhecer o Novo Testamento, querido. É por isso que você precisa ler o Novo Testamento, conhecer o Novo Testamento, para você entender do que o Velho Testamento está falando. Não há como você discernir o Velho Testamento sem ler o Novo Testamento. Nós vemos um tempo onde muitos cristãos estão apegados ao Antigo Testamento. Estão lá grudados no Antigo Testamento, estão vivendo o Antigo Testamento. Estão usando o Antigo Testamento para trazer doutrina para a igreja. Ei, meu irmão, a doutrina da igreja ela está fundamentada no Novo, não no Velho. Então é importante nós conhecermos o Novo para discernirmos o Velho. Lembra que eu disse para você? O Velho Testamento era a sombra daquilo que viria.
Então o Velho Testamento é apenas uma sombra. A sombra não me dá a visão exata da figura. Eu só posso de fato saber quem é a figura quando ela se apresenta. Então o Velho Testamento é a sombra. O Novo Testamento é a imagem exata. Então eu não posso compreender o que o Velho Testamento está dizendo se eu não olhar para o Novo Testamento. Ok? Dá para entender isso? Então nós precisamos pautar a nossa vida e a nossa fé no Novo. É por isso, pastor, mas você está falando do Novo Testamento, mas agora você está aí ministrando e apontando no Velho. Sim, porque eu preciso que você enxergue Jesus no Velho. É necessário que você veja Jesus lá. Porque assim só assim você vai entender quem é Jesus Cristo e qual é o processo de Deus para trazê-lo até nós. Amém? Dá para entender isso? Então, se Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, fala de Cristo, o último livro, que é Malaquias, também fala de Cristo. Igualmente nos aponta o Salvador. O profeta Malaquias profetiza sobre a obra de um mensageiro que viria revelar-se como Jesus no Novo. Ok? E, vamos lá. Malaquias, capítulo 1. Eu não vou percorrer todo o Velho Testamento mostrando para você os textos onde Jesus aparece, querido, porque senão nós vamos ficar aqui um ano só para identificar cada um dos textos. Mas eu te mostrei no começo e agora eu vou te mostrar no final. Ok? Malaquias, capítulo 1. Malaquias não fala só de dízimo não, tá, gente? Malaquias é um livro abrangente, fala de muita coisa. Tem gente que fica só se apegando aí na questão do dízimo, não é bem por aí não. Então vamos lá, Malaquias capítulo 1, versículo 11, diz assim, cadê? Malaquias 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar que lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui está se falando sobre o quanto a pregação do Evangelho se espalharia pelo mundo e o nome do Senhor seria conhecido entre as nações. Ok? Está se referindo a isso. Capítulo 3, versículo 1, diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem poderá suportar a sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como sabão de lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão justas ofertas ao Senhor. Então esse texto de Malaquias 3, do 1 ao 3, está falando de Jesus. Ele é aquele que viria, ele é o anjo da aliança. Ele é o desejado, o esperado, né? Que viria como fogo de ourives para purificar, para curar, como sabão de lavandeiros, né? Para tirar a sujeira, para tirar o pecado. Então está se referindo a Jesus esse texto, ok? E o verso 1, né? Que diz: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem é esse mensageiro que vai preparar o caminho para Jesus? João Batista. Então olha aqui o texto falando, olha Malaquias falando aqui de João Batista. E o verso 5 diz assim, também de Malaquias 4, versículo 5 diz assim: E eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ei, o profeta Elias já tinha morrido aqui. Então quem é esse profeta Elias do Novo Testamento que viria? É João Batista. A Bíblia diz que João veio no espírito de Elias, debaixo da unção de Elias, numa unção semelhante à unção de Elias.
ok? Unção de denúncia, unção é de estabelecer juízo. Então, ele viria antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, na figura ali de João Batista. E o verso 6 diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse versículo 6 eu também vou deixar para o módulo família, que eu também tenho algo a tratar aqui com você nesse versículo, mas no módulo família, amém? No módulo que nós vamos aí ministrar a partir do mês de agosto. Então, querido, em todos esses textos e outros que você vai encontrar na Escritura, você vai encontrar Jesus. O próprio profeta Isaías profetiza sobre Jesus lá em Isaías capítulo 53, ok? Aquele capítulo está ali falando de Jesus. Amém ou não amém? Então, Isaías 53, quando diz, por exemplo, um texto que todo mundo conhece, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas enfermidades, e nós o reconhecemos, ou nós o vimos como aflito, ferido de Deus, oprimido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ali esse texto está falando da pessoa de Jesus Cristo. Amém? 14. Queridos, eu estou com 2 alunos presenciais aqui. Amém? Que é a pastora e o Joshua. Tem 2 alunos presenciais aqui. 7,14 Isaías diz o quê? Que uma virgem daria à luz a um filho, e ele seria chamado Emanuel. E quem é esse menino? Quem é esse filho da virgem? Jesus. Ele também disse, lá no capítulo 9, versículo 6, ele diz: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, todos esses textos estão se falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Amém? O profeta Daniel, lá em Daniel capítulo 7, versículo 13, você pode anotar também, ele tem uma visão e ele diz: eu vi um como filho do homem, o qual recebeu todo o domínio e poder para reinar. E aqui vale lembrar que filho do homem é a principal autodesignação de Jesus no Novo Testamento. Querido, uma coisa que eu acho interessante, não sei se você já parou para pensar, ou na leitura você já parou para ver isso. Você percebeu que Jesus nunca se auto-intitulou Filho de Deus? Ele nunca disse assim: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Ele nunca disse isso. As pessoas é que diziam. As pessoas é que testificavam disso. Olha para isso. Quando Jesus vai ser batizado no Jordão, a Bíblia diz que após ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele na forma corpórea de uma pomba, repousou sobre ele, e ali uma voz veio do céu. Apagou seu celular aqui, pastorinha. Põe o dedinho para nós de novo. Mas está gravado. Amém. Então veio uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer ou a minha alegria. Então o primeiro a testificar de que Jesus era o Filho de Deus foi o próprio Deus. O segundo a testificar que Jesus era o Filho de Deus, quem foi? Vamos lá, eu vou esperar você comentar. Quem foi o segundo a testificar que Jesus era o Filho de Deus? Comenta aqui. Comenta aqui, vamos lá. Estou esperando. Foi Pedro. Estou esperando. João. Ó, Josh, o Rafa falou que hoje não deu para ele sentar do seu lado. Rafa, realmente não deu. Eu estava pensando nele. Realmente não deu. Mas vamos voltar, filho. Já estaremos de volta juntos aí Eu acho que foi na presença Pedro. de Deus. Vamos lá, gente. Quem foi o segundo Pedro. a testificar? Rosângela disse que foi Pedro. Pedro também, acho. A pastora está dizendo que foi Pedro. Vamos lá, quem mais? João.
Jorge dizendo que foi João. Quem mais? Vamos lá, gente. Comenta aí. Só a Rosângela por enquanto. Vocês estão assistindo mesmo, galera? Vocês estão acompanhando mesmo ou só a Rosângela e o Rafael? Vamos lá, quem mais? Vamos lá, Pati. Rose. Quem mais? Estou esperando, hein? Só a Rosângela falou Pedro até agora. Mas ninguém teve coragem. Rafael também falou Pedro. Quem foi, gente, o segundo a testificar que Jesus era o Filho de Deus? Vamos lá, responde, Pati. Quem foi? Quem foi? O primeiro foi Deus, o primeiro foi o Pai. E o segundo a dizer que Jesus era o Filho de Deus, quem foi? Edmar O Pedro. Edmar disse que foi Pedro. Vamos lá, quero ver. Estou esperando. João Batista, Mitsui. É, boa, mentira. João Batista. João Batista, Mitsui disse que foi João Batista. Eu falei João, então pode ser. Vamos lá, quem foi o segundo a testificar que Jesus era o Filho Acho que a Mitty tá certa. de Deus? Quem foi? Acho que a Mitty acertou. A Mitty disse que foi João Batista. Não sei, vamos lá, vamos lá. Na hora que ele batiza, ele fala, tu és meu filho. Não sei o quê. Mas é o próprio Não, Deus quem que falou isso foi o próprio Deus. Então foi Pedro mesmo. Vamos lá. Patrícia, acho que vou no Google. João Batista, Simone. Simone, João Batista. João, aí ó. Paty disse, acho que vou no Google. A Vera disse que foi João. Também falei. Quem mais, queridos? Quem mais que disse que ele é o Filho de Deus? Quem quer dizer? O segundo. O segundo. Olha aí. Ele sabe, mas não quer. Tem uns que sabem. Vamos lá. Mas... Então vamos lá. Vamos quebrar o segredo? Maria. O segundo a A testificar. foi Maria. Não, o segundo a testificar que Jesus era o Filho de Deus foi, entre aspas, João Batista. Sim, no versículo 34 do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32. Vamos do 32. Diz assim: E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, e me diz: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, o primeiro a testificar que Jesus era o Filho de Deus foi o próprio Deus. O segundo a testificar que Jesus era o Filho de Deus foi João Batista. E o terceiro? E o terceiro? João. Vamos lá, gente. Olha só. O próprio Deus, o profeta e o terceiro. João. Mitch acertou. Mitch. E quem mais? E teve outro. Teve outro. Não. Teve. A Vera. Não. Foi antes da Vera. Vera A Simone, foi João. acho que foi a Simone também. Vamos lá. Quem é o terceiro, então? Já que vocês acertaram aí. Ah, pastor, já tá demais. Quem é? Já tá demais. Patrícia. Uai, vocês estão na aula, gente. É para aprender. Já tá demais. Se eu estivesse lá, eu ia fazer a minha pergunta. Quem é o próximo? Quem foi o próximo a testificar Ah, eu vou ter que... Aí foi Pedro. que Jesus era o Filho de Deus? Que foi João. Quem foi? O terceiro? Então foi alguém que ele curou. É só o terceiro, tá, gente? Eu não vou perguntar o quarto, não. Fique em paz. Aí já tá demais. Tá? Então vamos lá. Quem foi o terceiro? Que Pedro já foi lá. Rafael, na Pedro. frente. Rafael falou que Pedro. Gente, sem rodeio, vamos lá. Mitsui disse aí, eu passo a vez. Então vamos lá. O terceiro a testificar
que Jesus era o Filho de Deus foi Satanás. Lá na tentação do deserto. Lembra disso? Então ele foi o terceiro a testificar que Jesus era o Filho de Deus. Quando ele fala para Jesus, a nossa tradução diz, né? Que ele fala, se tu és o Filho. O texto original vai dizer assim, já que és o Filho de Deus. Então ele não diz, se tu és, ele já que és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então o terceiro a testificar foi o Satanás. Hora do lanche. Ira disse aqui que é a hora do lanche, gente. Já estou quase terminando a aula, gente. Só que não. Gente, eu não vou ficar aqui 2 horas com vocês hoje, tá? Porque é o tempo de uma aula. Eu não vou ficar 2 horas com vocês. Então, mais uns minutinhos aí a gente vai estar encerrando aí, tá? E aí na terça que vem a gente continua. Então o terceiro a testificar foi o próprio Satanás. Ok? Foi o próprio Satanás o terceiro a testificar. Agora preste atenção nisso. O próprio Deus, o profeta, o diabo, foram os primeiros a testificarem que Jesus era o Filho de Deus. Querido, preste atenção nisso. Isso é muito forte. Eu estou saindo um pouquinho aqui do contexto, mas eu quero que você entenda uma coisa. O céu precisa testificar que você é filho de Deus. Ok? O céu precisa testificar. Na pessoa do Pai e na pessoa do profético. O céu precisa testificar que você é filho de Deus. Não é você que tem que sair por aí dizendo que você é filho de Deus. É o céu que tem que testificar que você é filho de Deus. É o céu que tem que testificar que você é filho de Deus. Mas o inferno também precisa saber que você é filho de Deus. Observe que Jesus ele não saiu por aí dizendo eu sou filho de Deus. Primeiro o Pai, depois o profeta. Primeiro o Pai, depois o profético, depois o diabo. Os 3 primeiros a testificarem a divindade de Cristo e a paternidade de Deus sobre ele foram os 3 que representam o mundo espiritual. Os 3 que representam o mundo espiritual. O mundo espiritual precisa reconhecer a paternidade de Deus sobre você. Ok? É por isso que eu vou falar sobre, também no modo de família, sobre quando Paulo diz que a mulher, para ela estar diante de Deus, ela precisa estar com a cabeça coberta. Paulo está falando ali de cobertura. Eu vou falar sobre isso também lá no modo de família. Mas entenda algo. O mundo espiritual precisa reconhecer quem você é, meu irmão. Precisa reconhecer que você é o Filho de Deus. E depois as pessoas testificavam que ele era o Filho de Deus. As pessoas diziam, este é o Filho de Deus. Quando Jesus estava pendurado à cruz, as pessoas diziam, este é o Filho de Deus. Quando Jesus morreu na cruz e houve ali aquele terremoto, o céu se escureceu, os soldados disseram, este é o Filho de Deus. Então, em primeiro lugar, o mundo espiritual precisa reconhecer que você é filho de Deus. Em segundo lugar, as pessoas à sua volta precisam reconhecer que você é o Filho de Deus. Em terceiro lugar, você não precisa dizer para ninguém que você é filho de Deus. Você precisa mostrar que você é filho de Deus. Porque Jesus ele nunca disse, eu sou filho de Deus. Sabe o que Jesus dizia? Ele dizia sempre, eu sou filho do homem. Porque Jesus ele sempre se identificou com o homem. Ele queria se identificar com o homem. O problema é que muitas vezes nós, como cristãos, estamos querendo trazer a nossa identidade espiritual para as pessoas e mostrar que nós somos o tal. Estou vendo muitos pastores e líderes aí batendo o pé porque as igrejas foram fechadas. Estou vendo muitos pastores e líderes aí indo para mim e dizer eu sou blindado pelo sangue, como se eles fossem melhores do que as pessoas que estão no mundo. Ei, esse não é o ensino de Jesus. Jesus nos ensinou a que nós devemos nos identificar com os pecadores. Se eu tiver que falar com alguém, eu não vou dizer para ele, eu sou filho de Deus. Eu vou dizer para ele, eu sou um pecador como você. E eu preciso de Deus tanto quanto você.
E é porque eu preciso de Deus tanto quanto você, que eu estou em Deus. E eu quero que você venha comigo, já que nós dois precisamos de Deus. Você entende isso? Jesus, ele nunca se colocou nessa condição de eu sou filho de Deus, eu sou blindado, eu sou isso, eu sou aquilo, mal nenhum me pega, e não sei o quê. Não, Jesus nunca fez isso. Jesus sempre se identificava como pecador, a ponto dele mesmo ser confundido com um. Lembra quando as pessoas chegavam e diziam assim, ei, o próprio Jesus diz, né? Que as pessoas falam acerca de João Batista e dizem assim, ei, vocês diziam que João Batista que não bebia e comia mel e vivia no deserto, vocês diziam que ele era louco. Eu, que como e bebo, vocês me chamam de comelão e beberrão, porque eu como com publicanos e pecadores. Querido, o próprio Jesus era confundido com um pecador, de tanto que ele vivia com pecadores. E tem mais. Quando o cego de nascença foi curado, lembra disso? Quando as pessoas vieram interrogar o cego de nascença, o que eles disseram? Quem foi que te curou? O cego falou, tal, explicou. Eles disseram assim, impossível. É impossível que ele tenha curado você. Por quê? Porque Deus não ouve oração de pecador. O que aqueles homens estavam dizendo para o cego? Jesus é um pecador. Deus não ouve oração de pecador. Como é que Deus ouve a oração dele? Aí o homem responde, né? Aquela frase que muita gente gosta. Se era pecador ou não, eu não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então Jesus, ele se identificou tanto com o pecador, que ele mesmo era tido como um pecador. E ele fazia questão de dizer, eu sou o filho do homem. Cara, isso é muito forte. Porque o que a gente está vendo hoje é um monte de pastor, de crente, querendo dar uma de poderoso. Indo para a mídia, indo para a internet, dizer aí, não, porque tem que abrir igreja, porque nós somos o povo de Deus, nós somos blindados e não sei o quê. Outro dia eu vi um pastor dizer isso. Ele estava andando na rua lá e tal, no meio da muvuca, e alguém perguntou para ele isso. Pastor, você não tem medo de ser contaminado? Ele disse, eu sou blindado pelo sangue, meu querido. Onde que Jesus ensinou isso, gente? Onde que Jesus nos ensinou a ser arrogante? Nós não podemos confundir, querido, me desculpa estar saindo aqui do contexto, mas eu preciso. Nós não podemos confundir fé com arrogância. Fé com arrogância. Você quer ganhar o pecador, você precisa se identificar com ele, ou ele precisa se identificar com você. Sabe por que a igreja não está salvando vidas? Porque os crentes estão se colocando numa posição superior. Somos melhores. Mas agora Deus nos nivelou, querido. O que Deus fez nesses dias foi nos nivelar. Porque agora não tem crente, não tem pecador, não tem filho, não tem não filho. Todos nós estamos dentro de casa. Está entendendo isso? Então não saia por aí arrotando a sua espiritualidade. Saia por aí manifestando a sua humanidade. Eu ministrei sobre isso no módulo Movidos no Espírito. A humanidade. Quando nós precisamos ser humanos. Ei, antes de soprar, meu Deus, isso é forte. Antes de soprar o fôlego de vida, antes de colocar o Espírito no homem, Deus o fez do pó da terra. Sabe o que isso significa? Que antes de Deus te fazer um ser espiritual, Ele te fez alguém natural. Nós temos o hábito de confundir espiritualidade, ou melhor, nós temos o hábito de confundir humanidade com carnalidade. Carnalidade é uma coisa, humanidade é outra. Ok? Carnalidade é uma coisa. Carnalidade faz parte da minha natureza caída e pecadora. Humanidade é aquilo que eu sou e que Deus me fez. Deus me fez humano. Deus não me fez um anjo. Deus me fez um homem.
Deus me fez homem. Deus fez a minha esposa mulher. Deus fez você homem, Deus fez você mulher. Está me entendendo isso? Então, antes de você querer sair por aí arrotando espiritualidade, manifeste a sua humanidade. Manifeste a sua humanidade sendo um marido abençoador da sua casa. Manifeste a sua humanidade sendo uma esposa abençoadora do seu lar. Tem muita mulher cheia de espiritualidade, mulher de oração, mulher que fala em língua, mulher que fala em mistério, mas que às vezes o marido vai procurar uma roupa para pôr e está suja há 15 dias. Tem muito homem aí arrotando espiritualidade nos altares, mas não está vendo a dor da sua esposa dentro de casa. Então nós precisamos tomar cuidado com essa falsa espiritualidade, que Jesus nunca cuspiu em ninguém isso. Jesus sempre agiu e sempre se identificou, e os pecadores, as pessoas comuns, se identificavam com ele. Querido, a coisa é tão forte, me desculpa aí se eu estou fugindo da aula, mas a coisa é tão forte, que Jesus, ele foi rejeitado pelos homens espirituais da época. Os homens que viviam no templo, os homens que viviam na religião. Eu pergunto para você, meu irmão, vou te fazer uma pergunta. Você acha que se Jesus viesse hoje, em que lugar ele estaria? Dentro dos nossos templos, ou onde os pecadores estão? Isso é uma pergunta que nós vamos fazer como cristãos. Espera aí que eu vou ter que parar aqui a gravação, porque já passou o tempo, tá, gente? Aguenta aí. Vou gravar novamente. Fala tudo. Isso aí. Então aí eu pergunto para você, o que nós estamos vivendo? Que evangelho é esse? Que nos apresenta como poderosos, que nos apresenta como grandes, como pessoas que podem mais do que aqueles que estão no mundo. Querido, não. Precisamos nos identificar com o pecador para ganhá-los. O apóstolo Paulo, ele diz assim: ei, eu me fiz grego para ganhar os gregos, me fiz judeu para ganhar os judeus, me fiz sob a lei para ganhar os que estavam sob a lei, e me fiz livre da lei para ganhar os que eram livres da lei, me fiz escravo para ganhar o escravo. Você entende isso? Eu não estou dizendo para você compactuar as coisas que os pecadores fazem, mas eu estou dizendo de você parar de arrotar essa santidade, essa espiritualidade que não é genuína, que não é autêntica, porque a real espiritualidade é aquela que te torna mais humano. Qual é a real espiritualidade? É aquela que me torna mais humano. Essa é a real espiritualidade. É aquela que me aproxima das pessoas. Eu vejo pessoas que querem ficar longe dos outros, se afastar, porque não querem se contaminar. Ei, você que precisa contaminar os outros com a luz que há em você. Não é as trevas que vão apagar a sua luz, não, querido, é a sua luz que precisa dissipar as trevas. Então, em nome de Jesus Cristo, sai de trás dessa capa de espiritualidade e seja espiritual sendo humano, porque a verdadeira espiritualidade é aquela que torna você um marido melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor, um irmão em Cristo melhor. Essa é a verdadeira espiritualidade. A espiritualidade não tem a ver com quanto tempo você passa orando ou quanto tempo você fala em línguas. A espiritualidade tem a ver o quanto você manifesta Jesus no seu dia a dia. No seu local de trabalho, na sua casa, no meio da sua família. É disso que se trata a verdadeira espiritualidade. Então, como Jesus era identificado como Filho do Homem, fazendo alusão o Velho Testamento, falando sobre o Filho do Homem, Jesus assume esse título para ele. Assim também nós precisamos nos comportar como homens. Homens.
e não como pequenos deuses. Eu já ouvi pessoas dizendo que nós somos deusinhos. Eu até estudei em escolas, em seminários que ensinaram essas coisas para mim. Não, porque você é filho de Deus, então o filho de Deus é deusinho. Não, você não é um deusinho. Você é homem. Você é homem. Ok? Você foi enxertado na videira. Você é a oliveira brava, que foi enxertado na videira. Você não deixou de ser oliveira. Ok? Você não deixou de ser. Deixa eu ver se é oliveira mesmo. Pra eu não falar. Né? Às vezes a gente confunde o nome das videira, oliveira, figueira. Eu gosto de ir para a escritura e ver como é que as coisas são. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Me dá um minuto que eu preciso achar o texto. Espera aí, gente, eu acho. Colocou Eu não na estou achando. onde Deus. Espera aí. Mas depois eu acho. Sim, tá aqui, ó. Romanos capítulo 11. Eu vou ler a partir do verso 16. Romanos 11, 16, assim. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a totalidade. E se for santa a raiz, também será os ramos. Se porém alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosses enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então você é a oliveira brava que foi enxertada na oliveira verdadeira. Você entende isso? Então entenda uma coisa, querido. Entenda uma coisa. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos que nos posicionar e voltar à nossa humanidade. E voltar à nossa humanidade como Cristo, que se identificava com o homem, mesmo ele sendo Deus. Ele sim podia usar a sua prerrogativa de Deus, mas ele nunca usou isso. Muito pelo contrário, Filipenses capítulo 2 diz que mesmo ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Aquele que era Deus se tornou semelhante ao homem. Agora você que é homem quer se tornar muitas vezes Deus. Entenda isso. O pecado de Eva foi desejar ser Deus. Porque o diabo a iludiu dizendo assim: ei, se você comer deste fruto, você será semelhante a ele. E ela desejou ser como Deus. Só que ela não entendia que o fato dela ser humana é que a fazia semelhante a Deus. Então compreenda isso. Eva não perdeu a humanidade. Ela entrou na carnalidade, porque humana ela sempre foi. Então você é humano. Trate sua família com amor, com respeito. Trate as pessoas com respeito. Trate as pessoas com amor, porque você é humano. Deus não te fez juiz de ninguém. Deus não te fez melhor do que ninguém. Amém, querido? Então, que a Escritura, que o Velho Testamento testifica de Cristo, mas o Velho Testamento também testifica que um homem viria para nos salvar. Jesus, Cristo homem. Cristo homem. Quando você chegar lá no céu, você não vai encontrar um ser
espiritual. Você vai encontrar um homem glorificado. Tem um homem assentado à direita de Deus. Tem um homem, Jesus. Jesus homem, ele se fez homem. E nunca mais ele perdeu a sua humanidade. E ele eternamente será homem lá no céu conosco. Ele eternamente vai carregar as marcas dos cravos nas mãos e nos pés. Amém? Então, se ele é homem no céu, ele espera que você seja homem na terra. E como homem, manifeste a glória de Deus por onde você andar. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Querido, é isso aí. Por hoje é só, ok? Nós vamos parar por aqui a nossa aula. Semana que vem, se ainda estivermos na situação, o que é possível que sim, a gente entra no tema Logos e Rema, ok? E eu espero todos vocês aqui comigo nessa live, só que semana que vem será na terça, ok? A não ser que aconteça o que aconteceu ontem. Caso contrário, fica terça-feira aí a transmissão da nossa escola apostólica. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E aí nós vamos falar sobre Logos e Rema, a palavra escrita e a palavra revelada. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar para a glória de Deus. Pai de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, te agradecemos por essa noite, por esse tempo, onde nós estamos aqui crescendo em Ti, crescendo na Tua presença, aprendendo mais do Senhor, descobrindo a Tua vontade e os Teus planos, e que independente se através da aula presencial ou através da internet, nós queremos dizer que nós vamos continuar caminhando, nós vamos continuar avançando no propósito para o qual fomos chamados. Pai, eu te louvo, eu te bendigo por cada um que está acompanhando essa live, por cada um que está comigo aí online, por cada um dos teus filhos, dos teus servos. Eu te bendigo, eu te exalto e eu os abençoo para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Queridos, é o seguinte, se você ainda não comentou aí a sua presença, mesmo que você esteja online, mas você ainda não comentou sua presença, por favor, comente. Coloca lá presente, para eu saber que você acompanhou essa live. Ok? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Lembrando a você que amanhã nós temos culto em casa. Amanhã, às 20 horas, nós temos culto em casa, ambiente profético, e eu espero você amanhã, um tempo poderoso na presença de Deus. Amém? Amanhã, às 20 horas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um restante de semana abençoado. Continue orando, nós estamos aí no relógio de oração. Eu sei que tem alguns queridos aí que era para estar em oração agora. Querido, o período que você estiver comigo aqui na live, pode considerar como um período orado, como um período de oração, tá? Porque você está na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Então, você que está nesse horário para orar, nos dias de culto, você me acompanha, você vai estar aqui comigo e com certeza o seu horário vai estar cumprido aí de oração. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã, às 8 horas, para a glória de Deus. Fica na paz do Senhor.